Pessoal, dando prosseguimento a áreas de figuras planas, veremos agora áreas de regiões circulares. Vamos ver agora como que a gente vai calcular a área do círculo. Percebam que aqui foram colocados alguns polígonos inscritos no círculo. O que é inscrito? Eles estão dentro do círculo e os seus vértices estão sobre a circunferência. Então aqui nós temos o quadrado, o pentágono, que tem 5 lados, o hexágono, que tem 6, e o icoságono, que tem 20 lados. Percebam que o quadrado, a área dele, que está aqui em azul, o pentágono, que está aqui em abóbora, o hexágono, que está aqui em vermelho, e o icoságono está aqui em verde. Quanto maior a quantidade de lados do polígono, percebam que mais preenchido fica o espaço interno do círculo. Então, quanto maior o número de lados, mais a área do polígono vai se aproximar da área do círculo. Para determinarmos uma fórmula que possibilite o cálculo da área do círculo, precisamos saber primeiro como determinar o comprimento da circunferência. O que vem a ser a circunferência? Circunferência é apenas essa linha aqui que a gente está visualizando agora com o cursor. O círculo seria essa linha e mais esse espaço interno. Temos aqui uma circunferência de raio R. Então, calcular o seu comprimento é como se eu pudesse dar um corte aqui e esticar essa linha. Viríamos com a régua e mediríamos. O que os matemáticos perceberam? Que independente do tamanho da circunferência, pequena, grande, a hora que eles mediam o comprimento e mediam o diâmetro, o que vem a ser o diâmetro? O diâmetro é um segmento de reta que passa pelo centro do círculo, da circunferência, e as extremidades dele está sobre a circunferência. Então, seria mais ou menos isso daqui, que agora aqui eu vou dar uma apagadinha, que não ficou muito legal. Então, seria mais ou menos isso daqui, pessoal. Essa linha que passa pelo centro, certo? Muito bem. Então, esse seria o diâmetro. O diâmetro, ele tem 2 raios. Então, daqui do centro até tocar aqui é um raio, daqui até aqui é outro raio, certo? Então, o que os matemáticos perceberam? Que a hora que dividisse comprimento pelo diâmetro, sempre dava o mesmo valor, 3,1411592, que ele chamou de π. Então, colocando aqui o π sobre o 1, nós podemos fazer simplesmente aqui um cruz-credo. Fazemos aqui o C vezes 1 dá C, e diâmetro vezes π, π vezes diâmetro, certo? Muito bem. Como o diâmetro vale 2 raios, substituímos aqui, eu fico com π vezes 2 raios. Arrumando, nós chegamos à fórmula aqui do comprimento. Para calcular o comprimento de uma circunferência, basta nós fazermos 2 vezes π vezes r, certo? Então, gente, vamos estar vendo esse vídeo, como é que a gente pode estar exatamente vendo a demonstração de área de círculo, ok? Pi por radio cuadrado te da el área de un círculo. Pero ¿cómo se consigue la fórmula? Empezamos con un círculo perfecto y dividimos el círculo en partes iguales. Movemos las partes en formulación rectangular, pero como ven, no se ve como un rectángulo. Entonces seguimos dividiendo el círculo en partes iguales más pequeños, y ya vemos que se ve más como un rectángulo. Si seguimos dividiendo el círculo en partes iguales más pequeños, en formulación, cada vez se ve más como un rectángulo. Entonces, ¿qué tan pequeño se divide el círculo para conseguir un rectángulo perfecto? Bueno, podemos continuar dividiendo el círculo en partes más pequeños hasta lograr la forma rectangular.
Pero para conseguir un rectángulo perfecto, se divide el círculo infinitamente más veces hasta que no se pueda distinguir las líneas. Y entonces podemos obtener un rectángulo perfecto. El área del círculo es igual al área del rectángulo, que es igual a la base por altura. La altura del rectángulo, como ven, es igual al radio del círculo. Rádio é a mesma coisa que raio. Para conseguir la base, necesitamos saber la circunferencia. Y cuando comparamos la circunferencia con la base, vemos que la base es igual a la mitad de la circunferencia. Recuerden que la circunferencia es igual a 2pi por radio. Já vimos isso. Cuando combinamos la mitad con 2pi radio, 2 sobre 2 se cancelan y obtenemos pi radio. Entonces el área del rectángulo es igual a pi radio por radio. Multiplicamos y obtenemos pi radio cuadrado. Entonces pi radio cuadrado es igual al área del rectángulo, que es igual al área del círculo. Pi radio cuadrado calcula el área de cualquier tamaño de un círculo que existe. Então, pessoal, então a fórmula da área do círculo é exatamente área igual a πr ao quadrado. Para efeito de cálculos, nós usaremos o π usando aproximadamente 3,14, ok? Então, pessoal, como nós vimos no vídeo, a fórmula da área, para cálculo da área de um círculo, é πr ao quadrado. Para efeito de cálculo, como nós vimos, vai ser, vamos usar o π como 3,14 e r é o raio. Então, vamos ver esse exemplo. Qual é a área do círculo cujo raio vale 5 centímetros? Então, vamos usar a fórmula. No lugar do π, eu substituo por 3,14. O r, que vale 5, 5 ao quadrado, 25. Multiplicando, eu chego na área de 78,5 centímetros quadrados. Bom, agora nós vamos ver o que vem a ser um setor circular e, consequentemente, como que a gente faz para calcular a sua área. Bom, setor circular é um pedaço do círculo, como nessa figura aqui. Na verdade, ele parece muito com um pedaço de pizza, né, pessoal? Então, percebam o seguinte, que esse pedaço aqui do círculo, ele tem um ângulo central aqui, feito no centro da circunferência, chamado de A, e raio R. Tá? Então, para a gente poder estar calculando a área, como isso aqui é um pedaço do círculo, tá? Então ele é proporcional a esse ângulo que foi criado aqui. Então, o que a gente vai fazer para determinar a área desse pedacinho da pizza? Nós vamos fazer uma regra de 3, ou seja, vamos anotar a medida do ângulo central e a sua área correspondente. Ângulo central é que é feito aqui. O do círculo todo é quando o ângulo tiver tudo preenchido. Então, 360 graus, a gente usa a fórmula πr ao quadrado. Quando o ângulo for A, um ângulo qualquer, a área vai ser o Azão, certo? Então, montando a proporção, vai ficar 360 sobre A é igual a πr ao quadrado sobre Azão. Então, fazendo o cruz credo aqui, vou multiplicar A por 360 e depois Azinho por πr ao quadrado. Então, nós veremos, multiplicando Azão por 360, daria A 360 vezes Azão. Então, como 360 está multiplicando, ele passaria para lá dividindo. Então, ficaria Azinho vezes πr ao quadrado, dividido por 360. Lembrando aqui que entre π e o r ao quadrado também tem 1 vezes. Então, essa aqui é uma formulazinha para calcular a área de setor circular. Vamos ver um exemplo? Vamos calcular a área da parte pintada. Então, a parte pintada aqui em verde tem um ângulo central de 50 graus. Tá? Seria o papel do meu Azinho. Então, jogando na fórmula,
o Azinho vale 50, o π 3,14. Percebam que o raio aqui vale 1, então ficaria 1 ao quadrado. Tudo isso sobre 360. 1 ao quadrado dá 1, vezes 3,14 vezes 50, 157 dividido por 50. 157 dividido por 50 dá aproximadamente 0,44, ok? Vamos estar vendo agora a área de coroa circular. Primeiro vamos entender o que vem a ser a coroa circular. Coroa circular é o espaço entre duas circunferências de mesmo centro. Elas foram feitas no mesmo centro. Chamamos essas circunferências de concêntricas, como nessa figura. Então, a coroa circular é essa parte aqui em rosa. Então, percebam o seguinte, para a gente calcular a área dessa coroa circular, é como se eu pudesse calcular a área toda do círculo de fora, então estaria tudo preenchido, e retirasse a área do círculo menor. Então, para a gente estar calculando a área da coroa circular, eu faço πr ao quadrado, que seria a área do círculo maior, e retirando πr ao quadrado, que é a área do círculo menor. Vamos ver um exemplo? Vamos calcular a área da região dourada de uma das faces da moeda de R$1. Então, eu tenho aqui a moeda de R$1. Claramente, a parte dourada é uma coroa circular. Sabendo que ela tem 2,7 centímetros de diâmetro e aqui a região prateada tem 1,8 centímetros de diâmetro. Então, espera lá, pessoal. Então, ele diz que essa parte dourada toda tem 2,7 de diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio. Então, para saber o raio, eu pego 2,7 e divido por 2. Vai me dar 1,35. A mesma coisa acontecendo com a área da região prateada. Se ela tem diâmetro de 1,8, o diâmetro é o dobro do raio. Então, para descobrir o raio, eu divido por 2. Então, 1,8 dividido por 2, 0,9. Aplicando na fórmula anterior, eu tenho πr ao quadrado menos πr ao quadrado. Então, substituindo o π por 3,14, elevando 1,35 ao quadrado, eu tenho 1,8225, menos, substituindo o π por 3,14, faço 0,9 ao quadrado, que vai dar 0,81. Vamos fazer primeiro as multiplicações. Então, 3,14 vezes 1,8225 me dá 5,72265. 3,14 vezes 0,81 dá 2,5454, 34. Subtraindo, eu chego à área de 3,17925 centímetros quadrados. Eu aqui, claramente, eu poderia aproximar para 3,18, porque esse próximo número aqui é o 9, então a gente poderia fazer uma bela aproximação com 3,18. Ok, pessoal?